Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Jesus se importa com você. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10. Vou ler do versículo 46 ao 52. Dizem assim: E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Hoje é 6 de agosto de 2024. Bondoso Deus, Pai querido, no nome de Jesus que estou aqui em oração, te apresento todos os ouvintes e a família de cada um, a minha família, a minha vida, a nossa missão, nosso país, todas as nações do mundo, a tua igreja. Salva as pessoas que ainda não são salvas. Pai, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: Jesus se importa com você. E hoje eu quero falar exatamente sobre ou dos menos favorecidos, aqueles que são desprezados, esquecidos, escanteados, e isso em toda esfera da sociedade e em todas as áreas da vida. Aí eu pergunto a você, a senhora, o senhor, será que você, a senhora, o senhor, se encaixa nesse tipo de mensagem onde quero falar, abordar sobre os menos favorecidos? Aqui nós encontramos, esse texto é um texto muito conhecido, onde Mateus também registra, o evangelista Lucas também registra, no capítulo 18, versículo 35 e adiante, Mas eu escolhi aqui no Evangelho de Marcos, quer dizer, de Jesus, escrito por Marcos, esse evangelho. E aqui tem esse cego, o cego que estava ali em Jericó, e o seu nome era Bartimeu. E Marcos, ele faz questão de mencionar o nome do pai, Timeu. A impressão que eu tenho era que Timeu era um homem conhecido. Talvez até um homem tivesse ou recursos ou não recursos no sentido financeiro. Ou era bem de vida, ou era tão mal de vida que todo mundo conhecia ele como pobre e necessitado. E aí vem o filho Bartimeu, que era cego. Então, esse cego de Jericó, esse homem chamado Bartimeu, ficava ali sentado junto do caminho.
Imagina quando aqueles cavalos passavam, as carruagens levantando poeira, e aquele homem no caminho, na beira da estrada de Jericó, mendigando, pedindo esmola. Não sei quantos anos ele ficou ali, mas todo dia ele estava ali, naquele lugar. Mas ele, certa vez, neste dia aqui em especial, ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Aí quando ele ouve, porque ele não conseguia ver, porque era cego, aí ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem era digno de misericórdia. Deixa eu abrir um parêntese aqui. No sentido aplicacional, o homem sem Jesus, ele é um cego. Jericó é esse mundo. Estou falando no sentido tipológico. E quantos cegos, quantos Bartimeus da vida estão aí, não é? Na estrada desse Jericó chamado mundo. Não somente cego, mas moribundo, entregue aos vícios, dominado pelo pecado, sem forças, mendigando. Mas aqueles que quiserem fazer como Bartimeu fez aqui, ouvindo que era Jesus de Nazaré, não perdeu a oportunidade, não perdeu tempo. Começou a clamar por misericórdia, ou seja, ele reconheceu o estado miserável dele e viu em Jesus a solução. Ele sabia que precisava de misericórdia. Tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Os discípulos que estavam ali junto de Jesus e as demais pessoas, a gente só tem 12 discípulos, começaram a repreender e dizia que para ele se calar. Por isso que eu estou falando que hoje eu vou falar, ou estou já falando sobre os menos favorecidos, os desprezados, porque quantas vezes tem pessoas que te ignoram, não querem nem saber. Você é como se fosse uma pessoa invisível, até dentro da sua casa. É um desprezado, é como se fosse esse cego aqui, né, que não tinha valor nenhum. O cego era visto como uma pessoa mais pecadora do que todo mundo. Mas, quanto mais o povo repreendia, dizia para ele se calar, diz o texto que ele clamava cada vez mais. Insistentemente dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o versículo 49 diz que Jesus parou e mandou chamar aquele cego. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, ou seja, fica animado, porque, em outras palavras, tu tivesse sorte, levanta-te, que ele te chama. Aqui não se trata de sorte, é que Jesus, ele se compadece mesmo de todos, principalmente daqueles mais miseráveis. E por falar nisso, veja como Deus, ele faz questão de olhar para essas pessoas desprezadas, né, que não têm valor. A sociedade via, né, com preconceito aquele homem. Mas veja o amor de Deus para com todos. Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 7 e 8, diz assim, porque assim diz o Senhor, desculpe pessoal, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações, proclamai e cantai louvores e dizei, salva Senhor ao teu povo, o restante de Israel. Tá? Esse restante de Israel aqui precisava de salvação, de libertação. Veja o estado em que, tipologicamente, aqui o profeta usado por Deus vê o povo. E é assim, espiritualmente, como muita gente se encontra. Veja como é que ali o povo se encontrava, e essa mensagem é atual para muita gente hoje. Quero demonstrar para você, por esse texto, que Deus, o Senhor Jesus, se interessa exatamente pelos menos favorecidos. O Senhor também se interessa muito por essas pessoas. Diz assim o versículo 8 de Jeremias, capítulo 31. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra.
entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Então Deus se interessa por essas pessoas que ninguém quer dar valor. E aqui a gente sabe que Bartimeu chegou junto de Jesus. Jesus perguntou: que queres que te faça? Então ele ouviu Jesus bem de perto, né? Certamente ele acreditou. Eu vou dizer o que eu quero, porque eu acredito, tenho fé que ele pode conceder o que eu quero. O que mais perturbava, talvez entristecia a vida daquele homem, era a humilhação que todos faziam porque ele era cego. Aí ele disse: não, eu quero resolver esse problema. Mestre, eu quero ter vista, eu quero ver. Aí Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ele acreditou que Jesus poderia fazer aquilo. E a Bíblia diz que logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero concluir dizendo para você, para a senhora, para o senhor, que se tiver algum Bartimeu no meio do caminho e você está já com Jesus, se Bartimeu, você está entendendo, né? O cego de hoje, o cego espiritual, clamar por misericórdia, pare, dê atenção. Não faça como aqueles seguidores de Jesus que mandaram aquele cego se calar. Vai-te embora, Jesus não vai dar atenção a você. Não. Se você, a senhora e o senhor ouvirem alguém clamar, algum cego espiritual, clamar por misericórdia, e esse cego é o cachaceiro da barraca da esquina, o noiado que você, ou a senhora ou o senhor, sabe que é filho de uma irmã, um irmão da igreja, que está aí acorrentado pelos vícios, uma pessoa do mundão, sabe, do jogo, da prostituição. Mas se é um cego espiritual, essa pessoa, nessa situação, é realmente um cego espiritual. Mas se está pedindo misericórdia, pare e leve até Jesus. Foi isso que aqueles que depois que ouviram Jesus dizer: não, eu quero, traga ele aqui. Eles foram até o cego e levaram até Jesus. Nós somos aqueles que podemos levar esses cegos espirituais até a presença de Jesus. Com certeza, você, a senhora, o senhor, vai receber, né, cada um de vós, um galardão no céu. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.